Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre Meridiano de Sangue de Cormac McCarthy. Essa obra, ela trata de uma região de fronteira entre os Estados Unidos e o México. É um estilo faroeste, só que sem glamour e sem mocinhos. Aqui nós temos uma gangue de pistoleiros. Essa gangue de pistoleiros ela é baseada em eventos reais, liderado por um sujeito chamado John Glenton, que ele tinha a missão de escalpelar apaches. Ele estava limpando o território para a ocupação e para facilitar a travessia de caravanas de imigrantes. Então, aqui é um fato que realmente aconteceu, foi um fato real. Esse grupo de pistoleiros, eles vão ganhar dinheiro com isso. Então, a quantidade de escalpos que eles forneciam para os governadores, para as cidades, trazia para eles um retorno em dinheiro. Isso aqui é a base da história. Só que é o seguinte, essa atividade mercenária, ela não se resumia à luta contra apaches que até tinham condições de se defender. Na verdade, esses apaches estavam se defendendo de uma invasão do seu território. Mas eles, além deles lutarem contra esses apaches, às vezes eles vão atacar caravanas, às vezes eles vão atacar pequenas cidades, vilas, e vão escalpelar as pessoas nessas cidades para conseguir dinheiro com isso. Vão simplesmente roubar dessas pessoas, roubar das caravanas. E não é só esse grupo que faz isso. A gente percebe ao longo da narrativa que outros grupos de bandidos, de pessoas envolvidas em atividades criminosas, muitas vezes elas procuravam disfarçar os ataques que elas faziam às caravanas como se tivesse sido um ataque de indígenas, para se proteger de uma retaliação e para ocupar outro no lugar deles. É isso que eles acabam fazendo. Agora, o que a gente tem aqui nessa história? Nós temos, basicamente, uma violência bastante intensa. A grande personagem dessa história é a violência. Todos os grupos se defendendo ou atacando, eles vão adotar atitudes violentas ao extremo. Então, nós temos os conflitos, nós temos as mortes, nós temos a mutilação, nós temos o uso de pele humana, o uso de troféus com partes de corpos humanos. Eles vão afundando numa selvageria tão grande, todos os grupos envolvidos aqui, que a coisa vai perdendo totalmente o controle. Eles vão chegar perto da insanidade, principalmente esse grupo do John Glenton. Eles vão chegar, assim, a atividades que a gente vê que a sanidade do grupo já está comprometida. Outro detalhe aqui é que essa região é uma região bastante inóspita, bastante hostil à vida humana. A gente vê aqui que os fracos não sobrevivem nessa região. Exige uma resistência muito grande. E os fortes aqui não é no sentido de força bruta, de ser um brutamontes. É no sentido de ser resistente, ser uma pessoa capaz de se adaptar e resistir à doença, à falta d'água, aos ferimentos. Porque aqueles que não tem tratamento para fraqueza aqui. Não há consideração com a fraqueza. A fraqueza aqui, ela é descartada, ela é repelida, ela é eliminada pela natureza, pelos adversários. Então, as pessoas mais vulneráveis, crianças principalmente, e velhos, eles são muito maltratados nessa história. A gente percebe aqui que não há consideração, inclusive a guerra desses grupos, a batalha desses grupos, ela é meio sem quartel. Não existem civis. Quando eles eliminam um adversário, eles acabam destruindo todo mundo que está naquele grupo. Seja criança, seja os animais, enfim, até canibalismo aqui. Então a gente tem uma situação completamente quase surreal, mas com muitos traços de realidade. Aqui o autor chama atenção de como seria um mundo sem regras. Ele parece querer mostrar isso. Olha, um mundo sem regras, um mundo sem um árbitro para normatizar as relações, seria assim: os fortes fariam aquilo que eles quisessem e os fracos seriam submetidos a essa selvageria insana dos mais fortes. Inclusive tem aqui um juiz, o juiz Holden, que ele é uma figura até quase sobrenatural. Ele é fisicamente muito diferenciado das outras pessoas, ele é muito grande, muito forte. Ele tem conhecimentos muito profundos de arqueologia,
de história, de filosofia. Toda vez que o bando, ele faz parte do bando do John Glenton, toda vez que o bando fica em frente a uma fogueira, ele recria rituais antigos de dança, de música, e fica nu e dança e celebra, e dá aulas de arqueologia para as pessoas. Na verdade, o bando não está entendendo nada que ele está falando, mas ele carrega um caderninho como um naturalista, ele vai registrando a paisagem, vai registrando armas antigas, vilarejos abandonados, ruínas antigas de grupos indígenas que já não habitam mais aquela região. Mas ao mesmo tempo que ele faz esse registro no caderninho, ele procura destruir o máximo possível de coisas que eles encontram pela frente, o juiz e o grupo. É como se eles celebrassem a destruição, como se fosse uma atitude nihilista que quisesse transformar toda a construção, toda a obra, toda a vida aqui em nada, como se eles quisessem apenas destruir. Eles não têm um projeto de edificar nada nessa realidade, eles querem apenas destruir, como se eles estivessem se adaptando a essa natureza, que é uma natureza extremamente hostil e inóspita, que não tolera a vida, uma natureza que rejeita a vida, principalmente a vida humana aqui. As pessoas, para sobreviver aqui, nessa realidade, os grupos aqui, eles eliminam todo escrúpulo, toda repugnância para comer todo tipo de coisa que eles acham, para beber das situações mais repugnantes que eles acham. Então, assim, a descrição dessas cenas ela é bastante terrível. A descrição dos conflitos aqui é bastante terrível, porque a gente tem o uso de troféus como partes do corpo humano como troféus. Canibalismo aparece aqui, o uso de pele humana para fazer cordas e tiras. Então a gente tem assim, o uso de dentes como enfeites, o uso de orelhas cortadas como colares, e isso entre todos os grupos, tanto os pistoleiros quanto os apaches. Então a gente vai ter uma situação em que a violência adquire contornos aqui completos. Há uma totalidade da violência. E o juiz Holden, que é uma figura meio mítica até aqui, como falei para vocês, ele vocaliza uma filosofia que vai dizer o seguinte: não existe lei moral. A lei moral foi algo que os fracos inventaram para impedir os fortes de se sobrepor a eles. Então, na verdade, a lei moral é apenas a invenção dos fracos para que os fortes não se deem bem. É isso que ele vai dizer, e o grupo dele tenta se dar bem da melhor maneira possível para eles. Quando eles chegam na cidade, eles criam um caos total, porque eles brigam, eles matam, eles bebem, eles promovem orgias, eles promovem estupros, todo ato de relação entre as pessoas, homem, mulher e convívio, ele está marcado por uma brutalidade, uma violência muito grande. Aqui a morte, a violência, a brutalidade é o que permeia essa história. Vale a pena essa leitura, é uma leitura diferente. Esse autor tem outras obras publicadas que tratam mais ou menos do mesmo tema nesse sentido de hostilidade do mundo natural e da violência. Recomendo essa leitura, um abraço a todos e até o próximo vídeo.